Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 29 de julho e hoje eu tenho um convite especial para vocês, tá bom? Quero convidar todos vocês a participar de uma live que eu vou estar presente. Eu fui convidado pelo Vitor Neres para ser entrevistado por ele, tá bom? Então eu quero saber quais vão ser as perguntas que ele vai fazer ali e eu conto com o apoio de todos vocês para me prestigiar, para estar lá no canal do Vitor Neres. Já para ajudar a gente a se lembrar desse compromisso aqui, eu estou deixando no final da descrição do meu vídeo aqui o link da live, tá bom? Vocês apertam nesse link aqui que vai direto para a live, só que a live vai ser no sábado, no dia 31, às 20 horas. Então, ao apertar no link aqui e aparecer o canal da live, tem um botãozinho ali onde você aperta lembrete. Você aperta ali, tá bom? Para que quando a live começar, você receba a notificação de que nós já começamos a live. Para não esquecer, tá bom? Então eu peço o apoio de vocês aí nesse projeto, né? Que o Vitor Neres vai fazer essa entrevista comigo. Vai ser só eu e ele apenas ali. E eu quero compartilhar algo bem especial com vocês. Então, por favor, acompanhem a live lá, tá bom? Ao vivo com a gente. Mais uma mensagem aqui que eu quero compartilhar, um anúncio, é o convidado da semana. Toda semana eu convido uma pessoa para estar compartilhando a mensagem do Vem Segue conosco aqui. E amanhã vai ser o convidado aí que vai compartilhar a mensagem do Vem Segue conosco, tá bom? Bom, é essa a mensagem que eu queria compartilhar. Lembrando que essa semana também é a semana de jejum, tá bom? Então, nós começamos o jejum no sábado e vamos até o domingo. Então, eu fiquei de falar sempre quando fosse jejum, eu dar um lembrete aí. Então, vão se preparando para jejuar aí do sábado para o domingo, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo diário do Vem Segue-me aqui. A sessão 84, eu vou ler o versículo 23. Eu vou ler o versículo, depois eu vou explicar aqui. O versículo 23 diz assim: Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar o seu povo para que contemplassem a face de Deus. O que está acontecendo aqui? Ontem eu compartilhei sobre a linha de autoridade do sacerdócio, que um foi passando por outro ali por imposição de mãos. E aqui o que está acontecendo? Bom, aqui no próprio versículo fala que Moisés claramente ensinou os filhos de Israel, tá bom? E tentou santificar aquele povo para receber também essa autoridade, o sacerdócio de Melquisedeque. De fato, quando Moisés ele sobe no Monte Sinai e fica lá 40 dias, né? E aí ele desce com umas tábuas, né, de pedra ali. Naquelas tábuas de pedra tinha o convênio e juramento do sacerdócio, tá bom? E aí quando ele desce, o povo está ali adorando o bezerro de ouro. E ele havia tentado santificar aquele povo muitas e muitas vezes para receber esse juramento e convênio do sacerdócio de Melquisedeque, para que eles pudessem ter o privilégio de receber o sacerdócio de Melquisedeque. Conforme dito aqui no final, para que contemplassem a face de Deus. É por meio do sacerdócio de Melquisedeque que nós fazemos convênio de entrar na presença de Deus dentro do templo. Então é necessário o sacerdócio de Melquisedeque. E era esse sacerdócio. Então, conforme já falamos, o sacerdócio é o poder de Deus, tá bom? E ele quer compartilhar com seus filhos. E isso eu acho lindo, né? Ele tem tanto poder e ele quer compartilhar com seus filhos. Porém, Moisés, ele como diz aqui, né, ele claramente ensinou o povo sobre esse juramento, sobre esse convênio, mas o povo não quis aceitar ali o convênio e juramento do sacerdócio. O povo disse o seguinte: não, Moisés, fale você com Deus, tá bom? E aí você fala com a gente, né? Eles não quiseram contemplar a face de Deus, não quiseram receber por meio de convênio ali o sacerdócio de Melquisedeque, mesmo Moisés tendo explicado claramente a eles. E aí quando Moisés desce com essas placas desse juramento e convênio do sacerdócio, são essas as placas que Moisés ele quebra, tá bom? Ele vai lá e quebra ali porque o povo ele estava adorando o bezerro de ouro, então não tinha como ali
realmente eles receberem o sacerdócio daquelas condições, o sacerdócio de Melquisedeque. Então o Senhor deixou que somente eles tivessem o sacerdócio arônico. Depois Moisés ele vai novamente e traz ali as placas as tábuas, né, de pedra. Nesse sim tem os 10 mandamentos que o Senhor Deus, tá? O Senhor Deus deu ao povo, tá bom? Então só para esclarecer ali qual foi as tábuas de pedra que ele quebrou e quais ele recebeu ali para compartilhar ao povo, que é o que nós temos aí, os 10 mandamentos. Bom, então sendo que o povo, eles rejeitaram o sacerdócio de Melquisedeque, e por mais que pareça absurdo para você, né? Nossa, eles não quiseram contemplar a face de Deus. Hoje em dia, né, na igreja é muito difícil, a gente tem muitos homens que têm a idade, tá bom, para receber o sacerdócio de Melquisedeque. E a cada conferência a gente está ali se esforçando, tentando ajudar esses homens a receber o sacerdócio de Melquisedeque. Mas muitos estão postergando, não estão, às vezes por uma dificuldade em alguma coisa ou outra, eles acabam rejeitando o sacerdócio ou não se preparando para receber esse sacerdócio. E aí passa aquela oportunidade, vai surgir outra, mas vai passando, né? Então só contextualizando com o que acontecia no passado. No passado também o povo rejeitou ali o sacerdócio de Melquisedeque. Então eles receberam apenas o sacerdócio arônico, e é sobre esse sacerdócio que eu vou falar aqui no versículo 27. Diz assim, eu vou ler só o finalzinho do 27. E fez com que continuasse na casa de Arão, o sacerdócio arônico, tá bom? O sacerdócio levítico. E fez com que continuasse na casa de Arão, entre os filhos de Israel, até João, a quem Deus levantou sendo cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Então esse sacerdócio ele continuou até chegar em João, o sacerdócio arônico ali. Então está fazendo a menção de que Deus ele levantou João Batista desde o ventre da mãe dele, cheio do Espírito Santo. E hoje eu vou acabar, ao comentar esse versículo aqui, eu vou responder a pergunta de uma ouvinte, tá bom? Que mandou uma pergunta para mim aqui a respeito do versículo 27. Eu vou ler o versículo, aí eu vou falar a pergunta que ela teve, vou explicar e depois vou trazer mais luz e conhecimento sobre esse versículo aqui, para que nós possamos entender. O versículo diz o seguinte, é a seção 84, versículo 27. Não, é o versículo 28. 27 eu já li. A pergunta que a ouvinte fez, desculpa, é da seção 84, versículo 28, e diz assim: pois está falando a respeito de João Batista, tá bom? Então no 27 falou sobre João Batista, no 28 também vai falar sobre João Batista. E foi batizado quando na infância, e quando tinha 8 dias de idade, foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, a fim de derrubar o reino dos judeus e direitar as veredas do Senhor diante da face de seu povo, com o fim de prepará-lo para a vinda do Senhor, em cujas mãos é dado todo o poder. Bom, a pergunta da ouvinte foi o seguinte, né? Como que João Batista ele foi batizado aos 8 dias de idade, né? Nós sabemos que é um convênio, a pessoa tem que ter a consciência de que está fazendo um acordo com Deus ali, né? E a princípio, quando ela perguntou isso, eu falei, ó, vou estudar melhor esse versículo, mas de antemão já te digo o que está falando aqui no versículo, né? Aqui no versículo diz assim: pois foi batizado ainda na infância. Não está dizendo que ele foi batizado com 8 dias. E depois que fala que ele foi batizado na infância, e quando tinha 8 dias de idade, aí sim ele foi ordenado, tá bom? Então, são coisas diferentes nesse versículo, tá bom? E eu quero agradecer aí, tá bom, a sua pergunta, porque me fez buscar mais sobre esse versículo. Inclusive eu estava conversando sobre esse versículo aqui no meio da semana com o Adriano Pereira, do canal Meu Propósito. E eu e ele estavam conversando sobre debatendo exatamente sobre esse versículo, né, para que possamos entender melhor. E ele acabou achando aí uma citação do Bruce R. McConkie, que trouxe muita luz e conhecimento sobre esse versículo.
eu vou deixar a citação que ele achou aqui no final da descrição do meu vídeo, para você olhar. Também ele sempre compartilha aí no meu canal, tá bom? Escola Dominical Brasil. Então quando ele colocar a citação logo cedo aí, eu já vou colocar no topo dos comentários aí, é só você ler e aí você vai ter mais luz e conhecimento desse versículo aqui. Na citação do presidente Bruce R. McConkie, quando diz aqui que João Batista ele foi batizado ainda na infância, isso significa aos 8 anos de idade, tá bom? Que ele foi batizado aos 8 anos de idade. Aliás, o número 8 no Evangelho ele tem um simbolismo. O número 7 ele significa a plenitude, tá bom? E o número 8 ele significa um recomeço, né? Por exemplo, quando 8 almas se salvaram pelas águas, Noé, né, sua família ali, 8 almas. Isso foi um novo recomeço. Os judeus mesmo, eles faziam a circuncisão, né, a circuncisão, né, do crepúsculo ali dos meninos, aos 8 dias de quando eram nascidos também. Então era um sinal de um novo começo de vida, né? Era um sinal do convênio que eles faziam parte da casa de Israel. Então esse número 8 ele tem um simbolismo. Até mesmo as crianças hoje em dia na igreja, elas são batizadas aos 8 anos de idade também. Tá? Então tem um simbolismo também. Então João Batista ele foi batizado com 8 anos de idade, tá bom? Eu estou deixando a citação aqui já para vocês. Então vamos lá. Agora vamos para essa parte de ordenação, né? Ele foi batizado ainda na infância e quando tinha 8 dias de idade foi ordenado por um anjo. Que tipo de ordenado ele foi, tá bom? Bom, ele foi ordenado no sentido de ele receber uma ordenança do Evangelho. Que ordenança é essa? Hoje na igreja nós chamamos essa ordenança de... Dá para mim comparar como dar um nome e uma bênção a uma criança. Tá bom? É uma ordenança do Evangelho isso, tá bom? Não é uma ordenança que é um requisito para a pessoa entrar no reino de Deus, mas ajuda, né? Você está dando uma bênção ali ao seu filho. Então, na igreja, no primeiro domingo do mês, os pais que têm filhos ali, recém-nascido ou que ainda não tiveram a oportunidade de ter sido apresentado na igreja e ter ganhado essa bênção, ele pode ali receber essa ordenança de seu pai, né? Normalmente ali do seu pai, que é uma bênção que vai acompanhar esse filho. Bom, vocês devem se lembrar também de Jesus Cristo, quando ele foi ao templo quando era bebê. Maria e José levaram ele ali, e aí Simeão, né, ele pega Jesus Cristo nos braços, né, e fala, Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. E aí ele deu uma bênção em Jesus Cristo e profetizou muitas coisas ali sobre Jesus Cristo. E foi esse tipo de ordenação, né, que ele está falando aqui. Então João Batista ele foi ordenado para quê? Que tipo de ordenança aqui? Não é receber o sacerdócio arônico. Ele não recebeu o sacerdócio com 8 dias de nascido ali, tá bom? Até porque primeiro a gente é batizado e depois recebe o sacerdócio. Não é essa ordem, ao contrário. Inclusive nós temos na história da igreja, quando João Batista ele veio e conferiu o sacerdócio ali arônico a Joseph Smith e Oliver Cowdery. O que eles fazem? Joseph Smith e Oliver Cowdery entram na água e aí Joseph Smith batiza Oliver Cowdery. Oliver Cowdery batiza Joseph Smith. Ao saírem das águas, Joseph Smith coloca as mãos sobre Oliver Cowdery ali e confere a ele novamente ali, o sacerdócio no ofício do sacerdócio arônico. E o mesmo faz Oliver Cowdery com ele, para entrar na ordem certa das coisas. Foram batizados, então agora eles consertaram as coisas recebendo o sacerdócio. Então teve essa correção aí para que houvesse o batismo. Até porque não tinha ninguém na terra ali com autoridade para fazer o batismo. Então João Batista já foi treinando eles ali, né? Deu o sacerdócio, eles efetuaram o batismo e depois ordenaram um ao outro ao sacerdócio. Então tem que ter essa ordem aqui. Então nós não temos a idade exata que João Batista ele recebeu o sacerdócio arônico ali para ser enviado e começar a pregar, tá bom? Mas sabemos que foi depois do seu batismo. Então não sabemos se foi com 12 anos ou se foi com 14 ou 16, mas ele recebeu depois
que ele foi batizar. Então essa ordenação que falou aqui é esse tipo de ordenação, de que um anjo pegou João Batista, tá bom? Em seus braços e ordenou a ele, deu uma bênção, uma missão para que ele, como diz já a profecia, que ele veio cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E ali o anjo dá uma bênção para ele, para quê? Que ordenação é essa? Aqui no próprio versículo diz, né? Ó, e quando tinha 8 dias de idade, foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder. Que poder? A fim de derrubar o reino dos judeus e endireitar as veredas do Senhor diante da face de seu povo, com o fim de prepará-los para a vinda do Senhor, em cuja mão está todo o poder. Ou seja, Jesus Cristo, sobre a mão de Jesus Cristo está todo o poder. E João Batista, ele foi ordenado, ele recebeu essa bênção e essa missão desde criança, tá bom? Ele recebeu essa bênção para que ele pudesse ser ali, preparar o caminho do Senhor e derrubar o reino dos judeus. Então é esse o significado dessa escritura. Muito obrigado ao ouvinte que fez a pergunta aí desse versículo e colaborou com o nosso estudo de hoje, tá bom? E eu quero deixar um recado aí para todos os homens, que nós devemos realmente usar o sacerdócio, tá bom? No lar, abençoar. Aqui no meu lar, todo o primeiro começo do ano, eu vou lá e dou uma bênção na minha esposa, na minha filha, para eles começarem o ano bem, com saúde, com paz, felicidade, né, prosperidade. Então nós demos o sacerdócio e devemos usar. Se você ainda não deu uma bênção aí do sacerdócio nos seus familiares, façam. Mulheres, ajude, pede essa bênção aí para o seu marido, tá bom? Pede aí para o portador do sacerdócio no seu lar. Se não tem um portador do sacerdócio, você pode buscar aí os ministradores ou alguém na igreja, tá bom? Então, é esse o desafio que eu deixo com vocês. E eu peço o apoio de vocês na live, viu? Sábado agora, dia 31, às 20 horas. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.